Se nós soubéssemos do quanto as redes sociais seria prejudicial para a saúde mental das pessoas, antes de lançar elas, talvez a gente teria não lançado. Eu até percebo que a IA está tendo mais essa preocupação. O pessoal está tão preocupado com a IA, então já estão criando regulamentação já nesses primeiros anos. Né? E a rede social, a gente no Brasil não tem nenhuma regulamentação oficial, né, sobre isso, né? E eu sou talvez um liberal aí, né? Quase libertário no pensamento político. Mas é que quando se trata de coisas tão perigosas como droga, nós não podemos ser liberais. Porque droga, a pessoa começa a consumir, e dependendo da idade ela começa a consumir, destrói a vida dela em dias, porque ela se torna dependente. E a rede social tem o mesmo efeito. O efeito de vício, de comparação, de entendimento é extremamente difícil. E não adianta colocar só uma fotinho, né? Na caixa de cigarro tem a fotinho de alguém com a doença para a pessoa evitar o uso. Mas depois que você é usuário, e a maior parte da população mundial já é usuário das redes sociais, não tem mais aviso que você coloque, né? O TikTok sempre aparece. O TikTok, depois de meia hora utilizando, aparece alguém dizendo, usou bastante tempo. Eu olho para aquele aviso e tiro o sarro, né? Quem manda em mim sou eu. E arrasto e continua assistindo os TikToks, né? Então, assim, a rede social é extremamente prejudicial, apesar de ser nosso palco de trabalho principal aqui na Reforma, né, na nossa empresa. Eu falo assim, gente, eu sempre digo para os nossos experts, né, os pastores que a gente trabalha, etc., seja traficante, não seja usuário. Né? Eu uso até essa brincadeirinha pesada, porque, assim, se você entrar na rede social para ser usuário, você vai ser engolido. Não dá. Você precisa ter muitíssimo cuidado de exposição, de como você fala. Você não é um influencer nas redes sociais, você é um mestre, você é um pastor, você é um pregador, você é um autor. Você não é um influencer. Não tente ser um influencer, porque eu não sei se existe um ambiente saudável para ser um influencer nas redes sociais. A gente tem uma amiga nossa chamada Vi Rocha, talvez tu conheça. A Vi, ela é uma influencer aqui, e ela é uma irmã em Cristo. Tu vê que o comportamento dela, da Vi Rocha, nas redes sociais não é igual às outras. Ela não fica se expondo. Ela produz as coisas para mostrar, e ela mostra a vida dela, mas é muito diferente até das amigas delas que não são cristãs, porque ela sabe do quanto isso é perigoso para os outros e para ela, né? Então, esse comportamento. E eu vejo, Lu, e eu queria entender de você, porque você tem uma comunidade, né? A Calma e Confia, você tem um trabalho de discipulado com as mulheres. Eu queria entender o que você percebe das redes sociais afetando essas mulheres que você ouve elas bastante, né? O que você percebe que isso afeta a vida delas para o bem e para o mal? A Fluirá, né, ela nasceu ali na pandemia, em 2020, e para mim é um símbolo muito grande ali para mim, assim, de como a tecnologia pode ser redimida e usada para edificação. Eu acho que se a gente for pensar, a gente tem que fazer uma gradação ali de ferramentas e do que essa ferramenta proporciona, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Instagram, ele é uma ferramenta que proporciona conexões, né? Você consegue se conectar com algo, mas você não consegue se aprofundar naquilo, você não nem em conhecimento e nem em relacionamento com alguém, né? Você mantém uma conexão com alguém que é uma conexão de mão única ali, né? Você consome as informações daquela pessoa, mas você não se relaciona com ela, né? E aí, quando eu criei a Fluirá, foi pensando em como que a gente pode ter um espaço na internet que a gente tenha o tempo e a atenção para que a gente possa se relacionar, tanto com o conteúdo quanto umas com as outras. E ter contato com essa vida real de caminhar junto, né? Mesmo que seja à distância. E isso tem sido uma coisa maravilhosa de perceber, assim, 5 anos, 6, né, agora, com conexões relacionamentos, na verdade, que surgiram a partir do que era uma conexão que se transformou numa relação, né? E eu costumo dizer que o virtual, ele não é o oposto do real, ele é só o oposto do presencial, né?
Então, a gente pode, dependendo da intencionalidade, da plataforma, da forma como a gente estimula esses relacionamentos, a gente pode ter relacionamentos reais e uma transformação profunda e real, mesmo que sob uma base virtual, né? Então, o que eu convido muitas pessoas a fazerem, e eu vejo muito as minhas plataformas, por exemplo, do Instagram para isso, eu quero te fazer um convite para a gente ir mais fundo, sabe? Então, aqui a gente se conecta, mas se é para ir mais fundo, então a gente tem que dar um passo além e a gente precisa se comprometer uma com a outra, a gente caminhar juntas, né? E aí, dentro desse compromisso de caminhar juntos, a gente vai vivendo juntas, a gente vai tendo trocas face a face, mesmo que de maneira virtual, a gente vai tendo um espaço de atenção um pouco maior para o conteúdo marinar um pouco mais no nosso coração, né? Porque eu acho que a questão da gente ficar só nessas redes sociais que são, na verdade, mídias sociais, né? E eu acho que isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. Elas foram criadas para serem mídias sociais. Elas não são canais de comunicação, não são plataformas de relacionamento. É um lugar de mídia. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que a forma como eles ganham dinheiro é através de mídia que a gente paga para eles colocarem na frente das pessoas. Então, o meu problema, minha crise ali com esse modelo hoje de plataforma social, né, é justamente esse de que eu sinto que as pessoas estão ali, mas elas não estão conscientes do que elas estão fazendo ali. Elas acham que elas estão se relacionando, elas acham que elas estão se divertindo, elas acham que elas estão descansando, mas elas estão consumindo. E esse consumo traz uma carga cognitiva enorme, traz uma comparação, porque você não tá com um olhar crítico, você não entrou ali no seu melhor momento. Provavelmente não. Você entrou no seu pior momento, você está exausto, você está, né, você fala, deixa eu dar uma olhada. E aí vem uma flechada ali de comparação, vem uma flechada de insuficiência. Nossa, eu tô precisando muito dessa coisa, porque era isso que estava me faltando, né? Então, acho que a gente precisa, como produtor de conteúdo, ter essa consciência de como estar lá, mas para fazer esses convites para conexão, sabe? Do tipo, ó, eu estou aqui, mas oi, vamos continuar conversando a partir de um outro lugar, de maior profundidade, de maior atenção, e sem querer ficar gritando como todo mundo está gritando, chamando atenção a qualquer custo, né? Ou gerando necessidades e dores que não precisam ser geradas, né? As pessoas já têm necessidades e dores suficientes que a gente não precisa ser o causador de mais dor e sofrimento nas pessoas, né? Então, acho que é um trabalho árduo, mas necessário.